Fala galerinha, boa tarde, passando aqui para falar um pouquinho sobre o novo coronavírus, o coronavírus Covid-19. Essa semana, no dia 11 de março, a OMS decretou uma pandemia. E aí, partindo disso, existem algumas recomendações e cuidados que a gente deve tomar. Hoje no Brasil, atualizando os quadros de ontem para hoje, aproximadamente quase 100 pessoas, ou seja, 100 casos confirmados de coronavírus. E aí a gente começa a entrar numa fase mais peculiar e mais cuidadosa dentro das fases da pandemia. O que acontece, gente? A transmissão, só para vocês terem noção, do H1N1, quando teve aquela pandemia também, era de uma pessoa ter um potencial de infecção de outras pessoas de 1 para 1,5, ou seja, uma pessoa poderia transmitir até uma pessoa e meia o H1N1. O coronavírus tem esse potencial maior, de 2,74, e isso é lógico que preocupa mais. É lógico, gente, que a gente tem que ponderar situações. Só para vocês terem noção, o sarampo, um caso de paciente com sarampo tem a perspectiva e a potencialidade de transmitir para 15 novos casos. Então a gente sabe que existem outras doenças também com potencial de transmissão maior. Mas voltando ao coronavírus, vamos lá. O que acontece? Na fase de transmissão, os maiores cuidados na transmissão é o quê? É evitar lugares fechados, evitar o contato com mão, secreção nasal, tudo. Então, por isso, das recomendações de quê? De uso de álcool em gel, da lavagem de mão corretamente e, principalmente, o quê? Evitar aquele confinamento de grandes conglomerados, aglomerações de pessoas no mesmo local, beleza? As fases da pandemia, existem 3 fases. A primeira fase é quando num local a gente só tem casos que são teoricamente importados de um outro local, que a gente já vivenciou essa fase. Inicialmente pensava-se só nos pacientes que estavam vindo do exterior. A segunda fase, que é os contatos locais, então há essa transmissão local, e hoje nós já estamos entrando numa fase que existe a possibilidade de quê? De contato comunitário, ou seja, de contágio comunitário. O mais importante é que eles perceberam que nessas fases, os pacientes como Itália, Espanha, Japão, Singapura, eles perceberam que a partir do 50º caso, houve um crescimento exponencial muito importante, chamando a atenção principalmente nesse crescimento exponencial dos países europeus, como França, Espanha, Alemanha e Itália, principalmente, no Irã também, que aí não fica na Europa, mas teve um crescimento exponencial, e chama atenção esse crescimento do Japão e Singapura, que não foi tão grande assim. E aí eles começaram a perceber o quê? Será que é pelos hábitos, pela cultura, que principalmente o oriental tem já de se proteger, de lavar as mãos, de usar máscara, que talvez esse crescimento não foi tão grande? Isso é um questionamento. Mas, diante do cenário que a partir do 50º caso, esse crescimento é exponencial, podendo chegar até mais de 30 mil casos em 21 dias após o 50º caso, que começou a se tomar essas recomendações mais precárias aí, ou assustadoras de restrições. De ontem para hoje, os Estados Unidos já decretou o fechamento de alguns voos internacionais, principalmente provenientes da Europa. A Itália também já cancelou alguns voos civis dentro do país. Isso tudo para quê? Medidas restritivas e evitar o maior contágio. O que acontece, gente? Quais são as perspectivas hoje no Brasil? Chegando aos 100 casos, a gente já está entrando nessa fase 3, do risco de transmissão comunitária. Por isso, então, essa semana, vocês perceberam que vários receberam notificações no WhatsApp, Ministério da Educação fazendo também sugestões às instituições de ensino, tanto de superior, ensino fundamental e médio, para que evitarem confinamento de alunos, abrirem as janelas, a instalação de álcool em gel nos espaços físicos das instituições, porque as escolas são locais de confinamento e com alto potencial de transmissibilidade, beleza? Vamos continuando aqui. E quais são as dúvidas hoje? A dúvida principalmente é como é que vai ser essa escalada desse crescimento de número de coronavírus no Brasil. Por quê? Se a gente seguir as perspectivas dos países da Itália, da Espanha, do Irã, a tendência agora passando já do 50º caso, chegando em 100, que seja exponencial aí nessa próxima semana e que dentro de 21 dias tem aí quase 30 mil casos.
Só que a gente tem que lembrar de quê? De condições climáticas e culturais diferentes. O hemisfério norte ainda está no inverno, então a tendência das pessoas ficarem mais aglomeradas em ambiente fechado é maior. E isso talvez possa ser um contribuinte a esse crescimento exponencial lá, mas a gente não sabe. Os países do hemisfério sul, como Argentina, Brasil, África do Sul, estão tendo esse cuidado de prevenção e de, às vezes, tomar medidas restritivas baseado nas perspectivas e nas curvas de crescimento dos casos dos países europeus que foram primeiros do que nós. Mas a gente, na realidade, a gente não sabe. Por isso que essa semana houve essas recomendações e a gente acredita que aí na próxima semana o cenário pode mudar, inclusive para medidas restritivas para evitar esse contágio comunitário, beleza? E aí, gente, quais são as recomendações que a gente faz? As mesmas, cautela. É lógico que a gente está diante de um cenário potencialmente, né, perigoso, de aumento de casos, sim, isso daí é fato. Só que não vai adiantar nada a gente começar a fazer movimento de manada e desespero. Então, o que a gente tem que ter? Ciência. Primeiro, continuar com os cuidados com higienização das mãos, a lavagem das mãos de forma correta, o uso do álcool gel, a gente ter ciência, se a gente tiver sintoma respiratório e tiver contato com alguém de fora ou com algum caso confirmado de coronavírus, que a gente tenha a responsabilidade também de tomar esse cuidado para não transmitir para os outros. E os hospitais, os profissionais de saúde, todos nós já estamos recebendo recomendações e estaremos preparados para atender todos vocês. Beleza, galera? Qualquer dúvida, manda aí. Vamos ficar com calma, continuar vivendo, mas tendo atenção aí para o que possa vir aí nessas próximas 2 semanas, beleza? Valeu, galera, grande abraço!